você provavelmente conhece Dark Souls. Ou, pelo menos você conhece algum jogo que tem fortes inspirações e semelhanças com Dark Souls. Sim, Esse gênero a galera Soulsborne hoje em dia é tanto o gameplay quanto o jeito que você ambienta o mundo. Tem muita coisa Souls-like hoje em dia. de jogos se tornou tão popular, que inclusive criou seu próprio subgênero, sendo esses os jogos Souls-like. E normalmente você tem as mesmas características em todos eles. Você tem um combate tático que precisa de alguma paciência e maestria para poder dominar, um mundo vasto para ser explorado, mas que nem sempre te ajuda a descobrir a sua história, um protagonista que vive retornando dos mortos por algum motivo, e por aí vai. O que eu acho legal é que a ideia do Souls-like meio que implantou na ideia dos desenvolvedores que você precisa justificar através de ressonância ludonarrativa, ou seja, elementos da gameplay precisam refletir exatamente como a lore é, que você precisa de uma explicação clara e detalhada de por que o seu personagem volta dos mortos. Ele não pode voltar porque foda-se. Eu acho isso maneiro. Mas acho que seria legal um vídeo. Isso é Dark Souls 1, né? Isso aqui eu acho que é. Eu acho que é o... Não é o Dux Archives, não. Eu acho que é os Archives do Sith. Sim, a história do jogo. Mano, Black Souls até que é legal. O pai é algumas coisas. Mas acho que seria legal um vídeo. Eu pretendo trazer, porque eu gosto de coisa bizarra. E eu gosto de coisas que me machucam emocionalmente. Eu não sei porque eu me odeio nesse nível, mas é uma coisa relativamente frequente na minha vida. Eu vi a lore de Bloodborne nesse canal. Bloodborne é muito bom. Bloodborne é excelente. Vai. A receita é bem padrão e hoje em dia já está bem firmada na história dos jogos de videogame. Mas existe um jogo Souls-like que foge um pouco do padrão. Um jogo que se compromete em ser um Souls-like em RPG Maker. E esse jogo é Black Souls. Então, RPG Maker é um problema, porque deu a qualquer um a oportunidade de fazer qualquer coisa. A gente tem Fear and Hunger, que tem muita coisa muito bizarra, da mente finlandesa do maluco que fez aquela porra. E a gente tem Black Souls, que... Como é que é? The smell of battlefields. A música é vibe. Nossa senhora, que porra é essa? Tá, a música é vibe, pelo menos. Eu queria tentar criar um vídeo detalhado sobre Euforia ou Sengoku Rants, inspirado no Lixeira do Frost. Eu já ouvi falar de Euforia. Eu espero que não seja a série do Drake. Mas eu já ouvi falar do mangá também. Eu não sei o que é, de verdade. Mas boa sorte. Esfriar foda. Alguém se joga Elden Ring, ser morto por coisas como morte destinada e perder o save. Seria foda. Seria foda. Ai ai, Black Souls, vocês me pediram infinitamente para falar desse jogo. E não se preocupem, pois eu estava jogando, aprendendo e tendo minhas opiniões para o jogo. Eu vou mandar o papo. Às vezes vocês pedem uma parada, tipo, pô, fala de tal coisa. Aí eu, pô, beleza, só um pouco. Aí, tipo, no próximo vídeo é, pô, fala de tal coisa. Gente, a gente precisa dar uma pesquisada. Que, tipo, mais uma vez, a não ser que você leia da Wikia, full foda-se, não dá pra fazer um vídeo de uma semana pra outra. O vídeo da Primeira Guerra Púnica, eu tô demorando 1 mês e caralhada pra fazer. É porque eu sou ligeiramente preguiçoso? Também. É porque eu tinha muita coisa pra fazer? Também. É por causa do casamento? Também. Mas é porque demora. Você tem que ir atrás de pedacinho por pedacinho. Quando é jogo, você tem que explorar o jogo. Você tem que procurar pra ver se tem segredo. Você tem que procurar pra ver se você viu tudo. Você tem que jogar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E tentar coisas diferentes toda vez. Entendeu? Você tem que ver se tem algum elemento que é de sorte e tentar captar esse elemento também. Demora fazer as coisas. A verdade é que eu evitei ativamente falar sobre ele por muito tempo, principalmente depois de trazer Lona pro canal. Mas
Pô, na moral, esse cara é o inimigo da monetização mesmo, né? Puta que me pariu. Vista a qualidade do jogo e tudo que eu descobri depois de jogar ele, eu estou convencido de que esse jogo é bom. A sua jogabilidade é muito interessante. Slowkanek, fala de tal coisa tipo, pô, fala de. Sei lá. A Song of Ice and Fire. Beleza. Eu vou falar o quê? Eu vou começar com análise dos personagens. Primeiro eu tenho que decidir o que eu vou fazer. Resumir a série, fazer análise de personagem. Se eu for fazer análise de personagem, eu pego só o que tá nos livros ou eu pego coisas, por exemplo, como a World of Ice and Fire? Ou eu pego coisas de, por exemplo, Fire and Blood? Se eu for pegar coisas de Fire and Blood, se eu for falar, por exemplo, da linhagem dos Targaryen, ou dos reinos que vieram antes do Rei Louco, dos reinados que vieram antes do Rei Louco, aonde eu começo, aonde eu corto, por que eu corto? Beleza, já li tudo que tinha que ler. Tem alguma inspiração na vida real? Quais são as inspirações na vida real? Ah, beleza, o Casamento Vermelho foi inspirado no Jantar Negro. Tudo isso foi inspirado na Guerra das Rosas. Ok, agora pesquisar sobre a Guerra das Rosas. Tá, os Lancaster têm alguma referência com os Lannisters? Ou eles têm alguma coisa a ver, por exemplo, com os Baratheons? E assim vai, e assim pra frente, pra frente, pra frente. Os seus combates são dinâmicos, o estilo de arte do jogo é algo que me cativou de verdade, e principalmente, a sua história é uma das melhores histórias que eu já vi em um jogo de videogame. E principalmente... Então, Gustavo, peraí, desculpa, mas qual o significado de um jogo onde as garotas são estudadas e obrigadas a comer bosta? Eu não sei, eu ainda não joguei Black Souls. Eu joguei Fear and Hunger, e eu posso defender Fear and Hunger. Black Souls eu não conheço. Mas aqui, em Fear and Hunger, pelo menos, eu não vi muita jorgice. As coisas mais esquisitas, eu acho que fazem sentido dentro da temática que o autor quis. Porque é um autor só e blá blá blá. As coisas mais esquisitas, pelo menos, elas acontecem tanto com homens quanto para mulheres e são mais para mostrar a animalização dos carcereiros dentro do calabouço e, junto a isso, o desprezo que eles têm pela santidade e respeito à dignidade humana. Em Dark Souls, em Fear and Hunger, eu vejo algum sentido na violação direta. Preferiria que não tivesse, mas eu consigo entender por quê. Nesse aí eu não conheço. Realmente em um rentão. Não vou enrolar muito dessa vez. Assim como foi com Lona, eu já deixei escancarado que o jogo é um rentão. E esse aqui e também é, mais precisamente, um Eroge. Deixei escancarado que o jogo é um rentão. E esse aqui também é, mais precisamente, um Eroge. Mas antes que você vá quitar desse vídeo, calma, ainda tem muito a ser explorado e muito a ser falado sobre Black Souls. Pois bem, sem mais enrolação, vamos falar sobre o que se trata esse jogo. Bom, sendo lançado em 2017, Black Souls é um RPG feito em RPG Maker e possui graves inspirações, tanto em Dark Souls quanto em obras da literatura. Isso mesmo, o jogo mistura a gameplay de um Dark Souls, mas a ênfase, principalmente da história, é nas histórias de contos de fadas dos irmãos Grimm, no caso... Tá, aí ele me convenceu. Eu não sei se eu já falei isso antes, mas eu sou fanático por contos de fada. E eu gosto muito dessa vibe, fada velha guarda, caçada selvagem, juramentos, coisas específicas que você deve e não deve fazer, regras de comportamento que você deve seguir. Eu acho isso muito vibes. Aí o jogo tá me ganhando. No caso, as histórias originais, que eram histórias mais perturbadoras e pesadas. Dito isso, o jogo se passa em um mundo de Dark Fantasy e a gameplay é bem similar, como eu mencionei, a um Souls-like. Onde... Realmente, né? Você tá numa fogueirinha e os caralho. Isso aqui deve ser o hub principal, seu então. objetivo é explorar o mundo aberto e derrotar bosses bastante poderosos em uma certa... Sempre pise no círculo de cogumelos, aceite tudo que te derem, mande todo mundo tomar no cu, nunca conte dentes e nunca conte dedos. Ordem para poder avançar na história. Além disso, antes da gente começar, eu gostaria de dizer que o meu amigo Yellow Rain fez a tradução do Black Souls e eu vou deixar o link aí na descrição do servidor do Discord dele, onde é disponibilizado gratuitamente. Então, se esse vídeo fizer você tiver vontade de jogar o jogo, você pode jogá-lo em português. Então, confere aí na descrição, comentário fixado, alguma coisa assim, e eu vou deixar o link do Discord dele. Então é isso, continuando. E bom, logo no começo do jogo, você conhece Alice,
um personagem inspirado na Alice no País das Maravilhas. Ela vai te guiar. Que tecnicamente não é um conto de fadas, mas uma história escrita, se eu não me engano, no século 17, 18. Século 18. Não, século 18 e 19, desculpa, 18 e 19. Se eu não me engano, já era a era vitoriana. Não é um conto de fadas, tecnicamente falando. Guiar enquanto você cria o personagem, e você tem 3 escolhas de classes para esse jogo. Você pode ser um cavaleiro, um ladrão ou um feiticeiro. E você pode escolher o que você quiser. Isso aqui não afeta realmente muito, além do equipamento que você começa e algumas estatísticas. E mais pra frente no jogo você pode ajustar a sua gameplay e jogar como quiser, independente Nesse ponto, então, é muito parecido com Dark Souls. A classe inicial é literalmente só uma sugestão. de como você começa. Uma coisa que eu vou dizer sobre esse jogo é que magia é muito quebrada. Então talvez seja a minha recomendação para alguém que queira jogar de maneira mais fácil. E bom, continuando, a Alice também vai te oferecer um presente, típico item inicial que você No Dark Souls 1 eu usava a Skeleton Key. escolhe na criação de personagem do Dark Souls, mas são itens até de boas de encontrar no jogo. E por fim, a Alice vai perguntar se você quer ver as cenas mais 18. Isso Tá, isso aqui é legal. Se você tá só pela história, você tem como bloquear as cenas mais apimentadas. E aí você tem como ver a experiência plena ou pular. Isso aqui é legal. Porque vai ter gente que vai querer jogar pela história, mas não vai querer putaria. Isso mesmo. Diferente de Lona, a maior parte das cenas aqui só vai acontecer se você permitir. O que é um ponto muito positivo, pois se você quiser jogar Black Souls sem ter a parte mais 18 do jogo, é muito fácil. Você pode escolher logo na criação de personagem. Porém, diferentemente de Lona, aqui eu não recomendo que você jogue com mais 18 desabilitado. Ué? Isso mesmo. Veja bem, a história do jogo é bem complexa e ela vai se estender muito, mas muito lá pra frente. E as cenas aqui de rentão, digamos, que você tem no jogo, são importantes pra história também. Então, eu deixo minha recomendação de você ativar, mas se você não quiser, não precisa. E bom, independente do que você escolher, a Alice vai explodir, sem explicação nenhuma. E depois nós vamos para um breve prólogo que eu não recomendo que você pule, onde o seu personagem, que é um morto-vivo... Tá, pera aí. Ela explodir é canônico ou foi feito por meme? Porque eu agora tô ligeiramente preocupado. Porque se explosão espontânea é um fato nesse universo, eu tô curioso pra caralho com esse jogo. O tipo de Dark Souls também é resgatado por Jeanne d'Arc, sim, a Joan d'Arc, aquela cavaleira da terra da França, e aqui é ela que te resgata e explica que existe uma névoa que parece vir de um reino perdido, e essa névoa transforma humanos em monstros. Onde ela veio investigar o que tá Tirando a parte de transformar humanos em monstros, que eu acho que não acontece, é um pouco parecido com Demon Souls. acontecendo, e ela decide ajudar você depois de ver que você ainda tem alguma humanidade. E bom, enquanto vocês fogem, vocês serão emboscados por um dragão, e acho que aqui é uma boa oportunidade para falar sobre o combate do jogo. E eu já quero dizer que ele lembra Fenrir em alguns aspectos, não por você desmembrar os inimigos, mas porque ambos são como quebra-cabeças. Sim, em Black Souls o combate é basicamente você descobrir a melhor forma de lidar com inimigos. Independente do seu nível, você consegue vencer da maioria dos inimigos se você utilizar uma boa estratégia e, principalmente, conhecer as suas fraquezas. E isso é importante porque todo Tá, já é a segunda menina que morre em, sei lá, 10 minutos de gameplay. Primeira a Alice explodiu e agora a Cavaleira Jeanne torrou. os inimigos do jogo têm fraquezas destacadas, assim como forças também. E nessa primeira luta, que parece ser foda. impossível, isso fica bem claro. Você está contra Ele meio que falou que eu ia dizer... Pera, qual é o nome da moça? Jeanne. Santa Joana d'Arc, rogai por nós. Amém. Drake Hellkaiser, a porra de um dragão. Ele é gigante, ele tem um ataque muito alto, porém, ele age basicamente como um valentão, usando sua força bruta e seu tamanho contra você, tentando te pegar no desespero. Mas, se você for um pouco mais esperto, você vai poder perceber que seu personagem começa com habilidades defensivas e, bom, você consegue bloquear basicamente todos os ataques do Hellkaiser e contra-atacar logo em seguida. Você age mais vezes do que ele, você tem mais opções de ataque, e se você simplesmente se manter calmo e estudar o combate, você pode vencê-lo facilmente. E caso você não tenha entendido, o combate consiste em um RPG de turnos, porém, os turnos são por pontos de ação. Você tem uma barrinha de AP, que são os pontos de ação que vão enchendo,
e quando essa barra chega em 100%, você tem o seu turno. Quanto mais velocidade o seu personagem tiver, mais rápido esses pontos de ação vão se acumulando e mais rápido você vai poder agir, talvez 2, 3 vezes antes de seus inimigos sequer poderem te bater de volta. Isso é muito estranho, mas é muito interessante. Esse modelo híbrido seria uma coisa que, por exemplo, ia demorar pra cacete eu conseguir me acostumar direito, mas parece maneiro. A liberdade de builds que você pode fazer nesse jogo e a quantidade de itens roubados com efeitos muito únicos é gigantesca. E bom, seguindo minha dica e matando o Drake Hellkaiser, você ganha a Drake Sword, que é uma espada muito foda e que vai ser útil até muito mais. Felipe Lino, por enquanto estamos sem raiva. Drake Sword me lembra muito a mesmo tipo de espada, se eu não me engano, que a gente pega no Dark Souls 1 quando a gente corta a cauda daquele Drake da ponte. Muito mais longe no jogo. Então, siga meu conselho e mate o dragão. Mas bem, em um mundo não ideal, onde você não consegue vencê-lo, morte. Mas lembrando que você é um morto-vivo. Ou seja, como no Dark Souls, você vai ressuscitar independente do que aconteça da fogueira na Terra das Fadas. E com isso você conclui o seu prólogo. E a partir de agora você é livre para ir. Lisa the Painful eu já ouvi falar, me disseram que é muito legal, mas eu tô fugindo de jogos que são extremamente longos e complicados por enquanto. Aonde quiser. Existe um mundo bem vasto para ser explorado e o nivelamento dos inimigos pode até te guiar para as localizações corretas, mas você é livre. E logo no começo você também é apresentado a Leaf, que é uma personagem muito importante, sendo a sua primeira companheira, e é uma fada. E bom, o objetivo principal do jogo, como mencionei, é derrotar alguns bosses. No caso, 4 princesas do mal, que são realmente princesas de contos de fada, e com isso você vai desbloquear uma barreira para entrar no Império Perdido, que é de onde aquela névoa que eu mencionei está vindo. E lá você tem que derrotar o boss final e acabar com a névoa. É bem simples, se você já jogou qualquer Dark Souls, você sabe que é basicamente isso. Derrota boss para liberar uma porta, entra na porta, boss final e é isso. Além disso... Não, por enquanto parece extremamente simplista. Você mata 4 chefes e mata o chefe final. É a mesma coisa no Ocarina do Tempo. Você destrói as coisas que estão poluindo os templos e aí você vai matar o Ganondorf. Não parece uma coisa muito complicada por enquanto. Eu imagino que a complexidade vai aumentar, assim como a bizarrice dos temas. Você é um morto-vivo e quando você morre você precisa ir lá e pegar suas almas de volta. Também tem temas Igual Dark como Souls. ciclos e a cruel diferença do mundo e muito mais coisa que realmente se assemelha bastante a Dark Souls. Isso tudo serve um propósito maior mais pra frente, pois a sua expectativa é que o jogo seja apenas uma cópia descarada quando ele começa a elaborar e aí sim ele te acerta em cheio. Cara, eu não imaginaria que seria uma cópia descarada mesmo se abordasse os mesmos temas, porque existem variações diferentes de coisas que vocês podem abordar seguindo o mesmo tema. Não é só porque é o mesmo tema que é a mesma coisa. E te surpreende muito. Mas eu não vou dar spoilers agora. O importante é você Ok. entender que esse mundo é como um mundo de Dark Souls, mas usando contos de fadas originais dos irmãos Grimm. Tá. E se você não sabe, eles eram bastante sombrios e perturbadores, e aqui eles estão retratados da melhor forma Dark Fantasy de ser. Existem muitos chefes a serem derrotados, e o que eu acho interessante é que depois de cada chefe você consegue um pouco de informação sobre eles e sobre a história e o que aconteceu com eles. E você percebe que às vezes isso adiciona tragédia e mais caracterização. E bom, eu posso falar que o mundo do jogo é extremamente vasto e tem uma quantidade basicamente infinita de segredos e locais para serem explorados e descobertos. E nesse ponto eu posso até comparar ele com Fearhanger, o jogo que dá um objetivo. Eric, aproveitamos que os critérios já estão tão baixos. Já ouviu falar no quadrinho Elfie no Incase? Nunca ouviu falar? Elfie no Incase. Eu vou me arrepender, eu vou me arrepender. Foda-se, a gente vive pra se arrepender. Elfie no Incase. Uau, o primeiro símbolo já é um negocinho com um negócio cruzado, mas tudo bem. Alfie no Incase. Desativar a trava de segurança. Ok, não, eu achei que fosse ser pior. Alfie por Incase. Incase é o nome do autor. Alfie é o nome do troço. Mais de 15 anos sendo feito. Embora ainda venha um epílogo, mas o epílogo falaram que ia ter 5 meses atrás.
Ok, por um lado eu tô extremamente curioso, pelo outro lado, voltemos ao assunto de hoje. Black Souls. O vago Talvez e eu feche ambos os essa jogos. porra no War. Puta que me pariu. Por que você me sugeriu essa porra, Elizabeth? Por que você me sugeriu essa porra? Eu não conhecia, agora eu conheço, e agora eu tô curioso. Jogos te deixam por conta própria pra você explorar. Em Fenrir você tem que encontrar Legard, mas você não sabe onde ele está, você não sabe... Pera aí, como é que é? Em Fenrir você tem que encontrar Legard, mas você não sabe onde ele está, você não sabe como ele está ou como chegar nele. Da mesma forma que em Black Souls você tem que encontrar as 4 princesas, que você não sabe onde estão, não sabe quem são, e tudo isso você vai descobrindo ao longo da sua jornada. A questão é que em Black Souls tem muita variedade de locais e áreas que se conectam de maneiras interessantes. E é realmente encantador você descobrir como algumas áreas estão ligadas e como elas se completam entre si. O mundo realmente parece ser um mundo de conto de fadas. E apesar de ser sombrio e assustador às vezes, ele também é bem bonito. E quando você sai andando por ele sem saber se está indo na direção certa, você fica O curioso estilo de arte é descobrir. muito Mas não interessante. se engane porque o mundo ainda está à beira da ruína. Existem alguns triggers invisíveis de tempo e em algumas missões secundárias que vão te empurrando para frente se você demorar demais ou simplesmente ignorar. E isso é um ponto a se atentar, é que os personagens podem morrer e muitas quests e conteúdo pode ser perdido se você fizer coisas da ordem errada. Então, por um lado, isso é legal, a ideia de que, tipo, o tempo corre enquanto você faz coisas. Por outro lado, é um problema absurdo caso você queira, por exemplo, eu vou fazer tal quest, depois tal quest, depois tal quest. Se você fizer rápido, em teoria você poderia fazer as 3. Mas não, porque na prática o tempo não passa em tempo contado. O tempo passa através de flags que você vai cumprindo missões. Você tem 5 missões até tal pessoa morrer, não importa o quão rápido você as execute. Isso é um pouquinho problemático, porque meio que força você a seguir um caminho pré-determinado. Ou se você ignorar ou tomar decisões erradas ao longo da história. Isso não é óbvio pra você e pode ser bem chato você estar em uma run perfeita e descobrir que você vacilou em alguma coisa lá atrás e por isso você perdeu tal personagem. Eu concordo que isso agrega para um mundo mais desolador e mais sem esperança, mas é chato, apesar de agregar também para você repetir e jogar mais vezes. Falando dos inimigos, eles são representados vagando pelo mundo e não tem sistema de encontros aleatórios onde você vai pisando e inimigos surgem do nada. Você também pode fugir de inimigos. Eu odiava essa porra em Pokémon assim, muito sério. Se eu não me engano, provavelmente inimigos não vão dar XP aí, né? E passar invisível com alguns feitiços que te ajudam a evitar inimigos caso você queira. Quanto ao combate, ele é um sistema básico de turnos que você encontra em jogos como Final Fantasy, com um medidor de ataque que determina quando você vai agir em batalha. E esse medidor, ele vai subindo e quando ele chega ao máximo, é a sua vez de atacar. E quanto mais rápido você é, mais rápido é... Eu acho que tu tinha comentado isso no comecinho, mas é bom dar uma refrescada. Essa barrinha vai aumentar. Então se você tiver um personagem extremamente rápido, você pode atacar o inimigo várias vezes antes que ele mesmo consiga te atacar. E na questão de combate é bem divertido porque existem várias builds e várias maneiras de abordar o combate. Você pode usar magia, força bruta, combinar ambos, ou usar artimanhas e outros truques para te ajudarem no combate. E conforme você vai lutando contra inimigos, você vai ter almas de cores diferentes. Elas que podem aumentar suas estatísticas, enquanto os bosses dropam as Black Souls, que aumentam as suas estatísticas por inteiro, mas pouquinho. Só pra você ter uma ideia de como uma... Então, eu achei que você pudesse criar armas com as almas dos outros, igual em Dark Souls. magia é poderosa, existem feitiços que têm danos absurdos, e o feiticeiro começa com um cajado, que se você upar e fizer todos os upgrades certinho, você consegue lançar feitiços sem gastar mana. Imagina você gastar feitiços sem mana. É isso aí, feitiço infinito e foda-se, você pode fazer o que você quiser. Enquanto esses RPGs tipo Lona e Fenrir são conhecidos pela dificuldade, eu particularmente não acho Black Souls tão difícil assim. Mas um aspecto bem interessante é que você pode personalizar a dificuldade. Existem níveis que vão de 0 a 9, começando em 0, e você aumenta visitando o santuário. E em troca disso, você ganha mais loot dos inimigos e pode grindar mais se você quiser. Outra coisa interessante é que você salva manualmente, então você pode sim fazer save scan nesse jogo.
Cara, isso aqui é legal, pode ser, mas eu ia ficar puto porque. Não sei se vocês perceberam comigo jogando Signalis, mas eu esqueço de salvar. E bom, agora mencionando o ponto principal que eu acho que torna esse jogo muito bom, são os personagens principais que você encontra e que se juntam a você. As suas companions, né, na verdade, pois todas são mulheres, são a graça maior do jogo. A primeira que você encontra é a Leaf, e as outras você vai descobrindo e se juntando a você, dependendo de algumas decisões ou ações que você vai fazendo. E bom, diferente da Leaf, a maioria delas é bem fácil de você perder. Elas morrem bem fácil e eventualmente vão morrer se for a sua O. Não existe sistema de resgatar os companheiros que morreram, né? Isso é meio pesado. Adoro o conceito de jogos que você, tipo, tem 500 formas de quebrar, mas o inimigo também. É, eu confesso que não é muito minha praia, mas eu entendo quem gosta. Hens é um bagulho que o Eric ia gostar, mas o chat ia ficar difamando antes que ele pudesse ter uma escolha. Faz o caso aí, Uriel. Conta o caso aí. primeira jogatina, e se você não souber o que você tá fazendo, porque acontece, faz parte da gameplay. E bom, você consegue invocar elas durante a sua gameplay, e elas têm habilidades próprias que você vai conseguindo conforme sobe de nível. Você pode ter até outras 3 companions para te ajudar durante a batalha, mas você tem que gastar um turno para invocar cada uma. Então no começo as batalhas são realmente meio lentas e é chato fazer isso. Normalmente você vai invocando elas, lançando buffs, e aí só Esse estilo, esse aqui, me lembra muito os Final Fantasies de Super Nintendo. Eu acho que, caralho, é Disgaea, alguma coisa assim, Disgaea. ah, Alguma coisa tipo Curse of the Eternals. Me lembra muito essas porra de JRPG do Super Nintendo. depois disso tudo que começa. Tudo bom, Lipo? Tranquilão, parceiro? Olha quem ainda tá online. Ser Complexo, a gente falou de tu, falamos do Slow Connect, falamos de todo mundo, vimos o Amazing Digital Circus. Imagina você como um mercenário, como rei tirano. É essa a história do Rance? Porra, vou jogar. Rance é uma franquia de jogos rentão bem antiga, com muitos jogos. O que eu lembro foi o Rance X. Interessante. Interessante pra caralho. A pegada do Keiichiko, Rance e Sengoku, se eu não estiver enganado. Tá, eu não sei que porra que vocês estão falando, meus queridos. Mas... bom saber, bom saber. Essa boss fight de verdade. Mas as garotas, as companions, são o charme e a graça do jogo. Todas elas têm uma personalidade muito única e divertida. E os fãs de Black Souls, cada um vai ter a sua personagem favorita. E isso aí é tópico de guerra se você conversar por tempo suficiente. Possivelmente a que eu mais gosto é a Chapeuzinho Vermelho. Ela tem uma personalidade bem Tá, então as personagens da tua party, todas elas são baseadas em contos. descontraída, sombria e Parece Polaria. É a Polaria. Esse jogo que tá na tela nesse momento é a Polaria. O jogo que estão discutindo no chat é Polaria. Do momento que a gente desligou Digital Circus até agora, o assunto foi só Polaria. Os caras só estão te indicando Rentão Arém com Estu. Ah, esse também tem isso. Isso, nossa senhora, hein? Cara, olha só. Eu só queria, de verdade, vocês me recomendassem uma parada tipo... Joga isso aqui, é tipo Call of Duty. Aí eu tipo, legal, é tipo Call of Duty. ela esconde Não, geralmente é tipo, joga isso aqui e vai fazer você sentir depressão, saudade da sua ex, vontade de morrer. E ainda por cima vai te dar ereções fora de hora por coisas que você não deveria ter o peru duro por. mais do que apenas a Chapeuzinho dos contos de fada. Então, Quanto custa pra React? React de quê? React de quê? React de quê? Em teoria, é um real por minuto de coisa assistida. Até 10 minutos é 10 reais. Ou seja, de 1 minuto a 10 é 10 reais. Aí a partir daí é 1 real por minuto. Essa é a regra do React. Mas, gente, vamos parar de recomendar coisas sobre estudar pessoas? Por favor, eu acho que eu já tô em algum tipo de lista do Brasil.
Eu acho que eu tô em algum tipo de lista da polícia. Eu gostaria que vocês parassem de me recomendar coisas que, quando eu procuro, eu ativo uma bandeirinha na Polícia Federal, tá bom? Por favor. Também tem um jogo que foi lançado antes de Black Souls, pela mesma empresa, que é Ah, é, Lethal Company. Lethal Company, ok. Me recomendaram, não sabiam que eu já jogava, mas me recomendaram também Lobotomy Company, Lobotomy Corporation. Suave. Maldito Frost só tem corte de mais de 30 minutos. Pelo amor o quê? Pelo amor o quê, gente? Calma aí. Mas, Eric, são jogos bons não ironicamente. Eu entendo que são jogos bons, mas procurar tantos um atrás do outro quando vocês me recomendam eu saio procurando, dá merda pra mim. Red Hood Woods, que foi o jogo de estreia de Black Souls, pela mesma empresa, que é Red Hood Woods. Ela esconde a Chapeuzinho Vermelho, ela tem uma personalidade bem descontraída, Falou, Gustavo. sombria, e ela esconde mais do que apenas a Chapeuzinho dos contos de fada. Também tem um jogo que foi lançado antes de Black Souls, pela mesma empresa, que é Red Hood Woods, que foi o jogo de estreia da produtora, e eu Red vou falar Hood sobre Woods. ele depois. Talvez em outro vídeo. Tô enrolando pra terminar. Disco Elysium eu ainda não terminei a segunda noite, se eu não me engano. Mas bem, o ponto é, a forma com que cada uma das companions é caracterizada é muito interessante. E você pode conversar com elas, descobrindo mais sobre sua história, e até mesmo obter diálogos específicos se você invocar durante algumas lutas contra chefes. Eric, você assistiria As Aventuras de Buratino, filme soviético 1976. Se eu assistir em live, a live cai? E isso mostra ainda mais a personalidade de cada um. E bom, aqui tem um ponto que a gente não pode deixar de citar, que é a parte mais 18 do jogo que começa a aparecer. Veja bem, para você subir de nível com essas personagens, você tem que fazer coisinhas com elas. Sim, Eita. porque por alguma razão nesse mundo, as almas são transferidas através do ato. Vou estar Peraí. Na vida real também, tipo, só dá pra fazer filho fudendo. cenas em si, elas são curtas geralmente, mas elas também acabam contribuindo um pouco da história, porque acrescentam um pouco para cada uma das personagens e o seu personagem vai começando a ficar mais apegado a elas. Enfim. E bom, vários personagens, várias das garotas do jogo, até mesmo algumas que não são seus companions, tem cenas assim, onde principalmente a princesa que você tem que matar tem diálogos próprios e cenas mais 18. Peraí, a princesa que você tem que matar, que eu imagino que seja essa porra aqui no fundo, é uma pessoa com que você pode fuder? E também vale a pena ver. Entre elas, a Leaf é a personagem que mais tem cenas e que mais recebe, entre aspas, importância. E a parte pesada do jogo vem justamente de algo que a Leaf comenta logo no começo do jogo. Ela diz que você é livre para fazer o que quiser. E Isso não necessariamente implica em você estudar os outros. o jogo realmente vai fundo nesse tema, porque você de fato é livre para fazer o que você quiser, não só em termos de exploração. A parte pesada do jogo vem quando você percebe que sempre que você conversar com algum NPC, você vai ter duas opções que chamam a atenção: matar e e aqui é onde o jogo Tá. É RP. Ok. É estudo mesmo. Escrito bonitinho mesmo aqui, completão. te dá liberdade Ok. total para você ser o maior filho da história dos jogos. Tá, tem algum motivo temático pra isso ou você só pode fazer porque foda-se? Porque se tem algum motivo temático, eu quero desesperadamente que você me explique porque eu quero ver se faz sentido. Se for, tipo, pau no cu porque pau no cu, é meio pau no cu, tá ligado? Mas tudo bem. Todo NPC do jogo você pode matar. E Comprá-la, alugá-la, né, pela noite, convidá-la para a Floresta Sagrada, fazer o jiu-jitsu pelado com a dama da profissional, com a dama noturna. O pior é que esse desenho é muito... O que é isso? Análise histórica. Ok. Esse tipo de desenho não parece desenho, tipo, de adulto. Parece que é
Que esquisito. Eu não. E se a NPC for feminina, Eu real não tô gostando muito disso, não. Eu real tô... Eu não tô todo gostando. NPC do jogo você pode matar. E se a Ai. NPC for feminina, você pode. Você pode isso aí. E pra cada coisa que você fizer, você Pera aí, eu só posso as mulheres? Por quê? Por que eu não posso pegar os homens também? Na moral, aí é que tá. Aí por causa disso eu sei que não é uma parada tipo temática. Eu sei que não é uma parada temática porque se fosse eu teria a opção de fazer isso com os homens também. É simplesmente o fetiche mal disfarçado do autor sendo inserido no meu jogo de RPG. tem uma cena diferente da qual você teria se fizesse consensualmente o plano de level. E bom, você tem todas essas opções para fazer e isso também tem consequências. O jogo possui um sistema de pecado. Você vai ganhando pecado toda vez que você mata ou de um NPC. E se você fizer e ficar muito alto, coisas ruins vão acontecer para você, como inimigos especiais e ser alvo de um grupo chamado Black Trial ou Julgamento Negro. Eles caçam Trial, tá. Tá, beleza. Então existem consequências e não é simplesmente igual aquele No Limits, não, eu esqueci, mas é um que teve No Mercy, que teve aquela controvérsia ainda há pouco tempo. Ah, não, não venho com esse papo de novo, não. Qual papo de novo? Tem motivo narrativo, mas é um fudendo spoiler. Ok. Jiu-jitsu sem. Jiu-jitsu pelado sem consentimento. Não, aqui são 2h30 da manhã, Emily. São 2h30 da manhã. Cara, tá. Olha o canal do Cavaleiro Canhoto, vídeo sobre Berserk. Beleza. Tem um fanboy que você pode pegar se isso não ajuda. Eu não quero forçar o fanboy. Eu quero seduzir o fanboy. Eric, não tô conseguindo mandar pelo superchat. Tem pique? Ué, como que não tá? Qual que é o... Tá normal, cara. Às vezes o superchat dá ruim. Dá um F5. Dá um F5 ou então dá um pra baixo. Eu bebo 2 litros de café, meu irmão. Pode ter certeza que se descontrolar não mata. Eu tô com a tua própria cova. Eu tô vendo, porque me recomendaram. Acho que é o terceiro ou quarto jogo sobre a Struggle Snuggle que me recomendam. os pecadores e acabam com a corrupção do mundo. E isso Tá, então existem consequências para os atos malignos e o jogo vai deteriorando conforme eu vou sendo ruim. Justo. Tem um sistema de pecados. Ótimo. Precisava ser esse? Assim, talvez tematicamente. Eu estou curioso. Talvez tematicamente faça algum sentido eles pularem direto para isso. Em Ever Chronicles tem algum sentido. Mas Ever Chronicle é parte, sei lá, 4 ou 5 de um jogo, de uma série. É diferente de, tipo, o primeiro jogo de uma série já ser nesse nível. Eu tava vendo a segunda temporada de Space Force, mas ouvi o Eric dizendo que quer seduzir um fanboy e isso trouxe de volta. Calma aí, não foi isso que eu disse, não. Olha eu chegando no trampo 7 da manhã. Meu, gente. Ah, manda o papo aí, manda o papo aí. Alguém lá em cima falou... Rain, o Live Pix tá funcionando tranquilo, cara. Eu não sei o que houve no teu negócio, não. se você for um monstro realmente, com um nível de pecado muito alto, você será colocado na lista e será caçado. Mas isso também pode ser contornado, pois existem formas simples de remover seus pecados. Além disso, se você matar um NPC, obviamente todo o conteúdo relacionado a ele será perdido. E bom, quanto Justo. a isso, tenho opiniões divididas. Por um lado, eu acho interessante que um jogo que seja sobre É uma forma de você punir o jogador que tá fazendo escrotice. Dark Fantasy e seja sobre um mundo extremamente sombrio e sem esperança, onde coisas ruins assim acontecem, mesmo se você não fizer. Inclusive é um dos temas do jogo, pois veja bem, o mundo ele já é sombrio, ele já é sujo e ele já é nojento. Não é só seu personagem que presencia ou comete esses atos. A única diferença é que você tem a opção de participar.
Vamos fingir que grande parte das pessoas que jogam isso estão se importando com sistemas de pecado e deterioração. Não, eu tenho plena certeza que ninguém joga. O pessoal joga isso com uma mão no teclado e outra no joystick. Tá? Ou não. O mundo já está corrompido, mas o jogo deixa ao jogador a opção de se corromper também ou não. E isso fica na sua consciência como jogador, e muitos personagens que vão aparecendo, você pode se questionar se o caminho melhor é deixar essa pessoa viva, matá-la, pode causar problemas ou evitar problemas. Mas bem, independente de qual seja a sua opinião sobre, esta é sem dúvida a parte mais pesada sobre esse jogo. E por muito tempo eu considerei ele mais pesado do que Lona, pois em Lona você não é ativamente o agressor, e sim a vítima. Mas em Não melhora muito. Black Souls é o contrário. Mas também é mais fácil de você evitar qualquer tipo de contato com essa parte do conteúdo. Então fica de aviso e fica ao critério de você que está aí vendo esse vídeo. Tá, então, tipo, se eu não iniciar, tem menos chance de acontecer do que no outro. Interessante. Para ter uma opinião sobre essa parte da gameplay. Quanto à parte boa do jogo, eu diria que é todo o resto. A música do jogo é excepcional e dá até para perceber algumas inspirações em outros jogos, como Touhou. As boss fights são incríveis e as músicas que tocam nelas são muito Pegando membro a partir de nobreza planetária. Ray mandou R$ 23,43. Tá aí algo sobre Hansi. Infelizmente eu nauto bem da grana, esse era meu dinheirinho do vinho. Qual é, mano? O cara parou de ficar... O cara se impediu de ficar bêbado para me mostrar Hansi, né? Ranks. Ah. Ai. Ai, a Polícia Federal vai bater na minha porta amanhã. Vamos ver isso hoje. Não, tirando o estudo, o canibalismo, o fato de que você pode matar bebês dentro da barriga da mãe, que você pode vender pessoas para escravidão, que você pode ser basicamente a reencarnação do Sauron e Hitler, o jogo é bom. condizem perfeitamente com a história ou o clima que o jogo quer passar. Até a musiquinha normal. Eu não sou alguém moral e nem quero parecer um paladino da justiça, mas eu me interessei por Black Souls por todo o resto fora do rentão. Mais uma vez, válido, justo, mas você percebe que esse jogo foi feito pra polêmica primeiro, tá ligado? Tipo, a ideia talvez tenha sido polêmica primeiro, ressonância temática segundo. Eu vou dar uma olhada, porque eu fiquei interessado de verdade. Eu tenho uma curiosidade, a minha curiosidade vai me matar um dia. Puta que me pariu, eu me odeio. Mas a curiosidade veio forte. Pra mostrar como a gente tá... Cara, deu todo o dinheiro pra você, Eric. O senhor faz isso? Não, a gente vai assistir hoje, agora, terminando esse vídeo. E pra mostrar como a gente tá sério sobre o assunto, o Eric tem que começar a cobrar adicional de insalubridade. Não, pior que não. O único que, tipo, me deixou muito desgostoso mesmo, até agora, foi o do Rica Games. Esse daí me deixou mais curioso e confuso do que qualquer coisa. Agora, o do Rica Games me deixou puto, ele me deixou raivoso real. Segunda-feira. Não, Eric, não foi. Eric ignorando minha tentativa de resenha. Cadê Matheus Dantas? O que você falou? Desculpa, meu filho. Deixa eu procurar você lá em cima. Tu não mandou nada não, lindo. Se tu mandou alguma coisa com link, o YouTube corta na hora. O Daniel não apareceu hoje na live, porque hoje é sexta-feira, cara. O Daniel tá vivendo a vida dele. Tô preocupado com ele. Não, ele deve estar vivendo feliz, tá ligado? Olha que gameplay... Não, a gameplay é bem comum. O jeito de fazer tudo é muito comum. E, inclusive, é bem antiga. É de Super Nintendo, como eu comentei no começo da live. Talvez ele traga algumas propostas revolucionárias na história e no jeito que a história se desenrola e no jeito que a história interage com o jogador. Mas até agora, nada me trouxe, tipo, a ideia de que... Ih, eu acho que eu voltei pra caralho.
nada me trouxe a ideia de que essa porra é tipo, uau, a revolução do pão, tá ligado? Mas, vamos ver. Esse jogo vem de um nicho que não é assim, que gosta desse tipo de coisa e é normal. Curiosidade que mata. Vidro do carro da OM faz barulho diferente quando quebra? Sei lá. A parte boa do jogo, eu diria que é todo o resto. A música do jogo é excepcional e dá até pra perceber algumas inspirações em outros jogos, como Touhou. As boss fights são Quanto tu cobra pra jogar uma visual novel bem suspeita? Eu vou abrir uma live na Kik e a gente vê isso, beleza? Path of Exile, todo mundo está no aço. incríveis e as músicas que tocam nelas são muito Ah, as dizem músicas. Tá? perfeitamente com a história ou o clima que o jogo quer passar. Até a musiquinha normal que você ouve enquanto viaja pelo mundo é bem atmosférica e vai te deixar bem encantado. E outro bem aspecto normal. que me deixa encantado também é a arte do jogo. Ela parece feia, Então, isso aqui é feio pra caralho e parece, vamos ser sinceros, isso aqui parece desenhado por uma criança. Isso aqui parece, tipo, eu não tô zoando. A vibe que esta porra me passa é o desenho de uma criança que foi pro psicólogo porque o padrasto foi muito malvado com ela. Isso me incomoda pra caralho. Sigamos o vídeo. a princípio, eu não vou negar. E ela pode demorar um pouco pra que você se acostume. Mas eu acho Eu não muito bem gosto disso. De verdade. Me incomoda a um nível espiritual essa porra. feita. E se encaixa perfeitamente no tema de contos de fadas e na atmosfera sombria do jogo. São meio que desenhos feitos à mão, mas com rabiscos grosseiros Mais uma vez, parece criança no consultório. E isso não é legal. e bem distorcido. Mas eu já vi gente criticando, falando que parece que uma criança de 8 anos desenhou tudo no Paint, o que eu achei bem ofensivo. Não fala Não parece que foi feito no Paint. Parece que foi feito, tipo, com carinho. Mas parece que foi feito pra imitar uma criança traumatizada. isso, por favor. A arte é legalzinha, qual é? Mas ela realmente pode demorar um pouco pra você se acostumar. Independente disso, o jogo também é muito bonito, os sprites são bem feitos. Cara, eu sei que eu e as peguei animações bode do jogo, mas caramba, eu ainda não consegui ignorar isso. Não, eu entendo de verdade. Eu entendo de verdade. E deve ser coisa que, tipo, deve bater em gatilho de meia dúzia de gente. Não bate nos meus, não me incomoda, porque eu não tenho, graças a Deus, experiência prévia com esse tipo de coisa. Mas, meu Cristo, cara. Assim, o cara tem que dar uma justificativa muito boa pra eu achar que, tipo, isso aqui não foi por choque. A sua noiva vai deixar você jogar essas coisas na Kik? Vai. Ela já me viu jogando Fear and Hunger. Ela odiou, mas ela me viu jogando Fear and Hunger. também. E bom, quanto à história do jogo, não posso me aprofundar extremamente nisso, pois o vídeo de história vai ser outro e vai conter spoilers. Mas Peraí, como é? basicamente, nisso, pois o vídeo de história vai ser outro e vai conter Ué? spoilers. Mas basicamente ele é bastante esparso e carregado de exploração e Ué? interação entre os personagens. Até, pelo menos, chegar ao fim do jogo. Quando chega o fim do jogo, Tá, eu não estou reclamando do senhor... Caio, qual é o seu nome, meu guerreiro? Desculpa. Eu não tô reclamando do senhor Contos do Abismo, tá? Você fez um excelente vídeo e eu estou adorando o vídeo que você fez. Mas caralho, cara! Seu escroto, você me deixou Você me deixou morrendo de curiosidade. Eu estou puto com você porque você me deixou com curiosidade. Porque você me prometeu, tacitamente, óbvio, né? Você não me prometeu de verdade em momento algum uma explicação. E você me trouxe com uma excelente retórica até aqui. Você é um escroto. Eu vou ver o seu vídeo no off. bonito, os sprites são bem feitos e as animações também. E bom, quanto à história do jogo, não posso me aprofundar extremamente nisso, pois o vídeo de história Ser complexo, vamos lá. Cadê a sua coisa? Não, eu não posso vender pack do meu pé ou comprar pack de outras pessoas e distribuir como se fosse meu pé. O primeiro porque é falsidade ideológica. Não, o segundo porque é falsidade ideológica. O primeiro porque é ativamente eu vendendo a minha imagem a um jeito que é constrangedor à minha noiva. Agora, jogar Fear and Hunger
É diferente porque é uma exploração ludonarrativa de um construto virtual no qual eu posso explorar um universo sombrio de forma saudável, sadia e segura. Por causa disso, minha noiva permite um, porém não o outro. Não há hipocrisia embutida neste argumento. Existe apenas uma diferenciação clara entre o ato da prostituição, seja virtual ou física, e o ato da experimentação, da experiência de uma narrativa apimentada. Ainda sobre o filme, não me orgulho disso, mas 2 sextas do mês eu me visto como fantasia modificada Arlequino e saio na rua vendendo quentão. Quê? Como é que é a história? Como é que é a história? Caralho. A esposa do Eric tem medo do que rola no chat do amor dela. Não, a minha noiva, ela real, de vez em quando ela entra nas lives, ela fica tipo... Filho, como é que você atraiu tanta gente esquisita em tão pouco tempo? Mas ela já acostumou com vocês, tá ligado? A história vai ser outro e vai conter spoilers, mas basicamente ele é bastante esparso e carregado de exploração. Conheço Saia no Uta, ou Canção da Saia. Eu já ouvi falar. Eu ainda não joguei, mas eu já ouvi falar e me disseram que é muito bom. E interação entre os personagens, até, pelo menos, chegar ao fim do jogo. Quando chega o fim do jogo, dependendo do final que você tiver, é que a ficha realmente cai. Veja bem, existem vários finais pro jogo, mas os principais são 4, denominados A, B, C e D. E eles ficam meio escondidos, onde você tem que atender certos requisitos que não são informados em ponto nenhum do jogo. Então você talvez precise conferir a wiki, caso você queira fazer 100% do jogo e conseguir todos os finais. E bom, os finais em si é que são a parte chave do jogo e tornam pra mim esse jogo um dos melhores. Eu tenho que voltar a ler Chainsaw Man. É uma obra que eu tenho muito carinho. Chainsaw Man, a primeira parte é muito legal. A segunda parte eu confesso que eu não comecei a ler ainda. Jogos na questão de história. Especialmente o final C e o final D. Final C, jogos na questão de história. Especialmente o final C e o final D em si é que são a parte chave do jogo e tornam pra mim esse jogo um dos melhores jogos na questão de história. Especialmente o final C e o final D. O final C tem um dos finais mais devastadores e tensos que eu já vi em um videogame. É algo assim que, se você for despreparado, você vai levar um socão no estômago. Tá, eu gosto de sofrer. Esse tipo de coisa me atrai. Eu não deveria... Eu vou levar essa porra pra terapia, E foda-se. você vai realmente repensar tudo que você tem feito desde o momento em que você... Cacete, Eric conhece Canção de Uta. Essa merda é uma visual novel boa. Eu já ouvi falar. Conhecer é muito forte. Eu já ouvi falar. Tava na minha lista da Steam há muito tempo. Mas eu confesso... Desculpa, eu confesso que, apesar de eu ter muita curiosidade, eu nunca joguei. Você abriu o jogo. E eu não queria spoiler a experiência, mas... Esse jogo é tenebroso e abominável. Tenho que jogar. Esse é meu impulso. Eu tenho impulsos autodestrutivos muito fortes. Eu tenho que me segurar muito sério toda vez que, tipo, eu tô cozinhando alguma coisa pra não botar a mão na panela. Eu tenho ciência de que eu preciso de terapia por isso. Mas agora você está hypado pra saber. É algo que precisa realmente ser experimentado e não tem como dizer em palavras. E é justo nesses finais que ele quebra todas as expectativas que você tem em ser uma imitação de Dark Souls e realmente se torna algo único, Black Souls. E bom, pra finalizar, eu gostaria de dizer que Black Souls é um jogo indie muito fascinante. Ele não foi tão popular assim, mas quem sabe meu vídeo possa ajudar a fazer mais pessoas conhecerem esse grande jogo que é tão perturbador quanto intrigante. Seu enredo vago, mas com um final que consegue mudar totalmente isso. As suas companions, que são a parte mais importante do jogo, e a exploração, que é muito fascinante e cativante também. Tudo isso faz com que esse jogo seja extremamente bom e recebe sim o meu selo de verificação e aprovação. Pode jogar sem medo, mesmo se você quiser ver a parte mais 18. É o Ganso dos Ovos de Ouro, não, né? Porque Rich Bird Goose. No refusing now. Ou não, pode ir sem medo. Vai ser bom, você vai gostar. E bom, talvez eu traga uma série pegando todos os finais e talvez um vídeo de história. Depende de quanto vocês vão gostar e
Jogo Jorge, você tá falando de Black Souls ou você tá falando de Saia no Uta? Pedir aí nos comentários desse vídeo, mas é um começo. Afinal, Black Souls não é apenas um jogo isolado, e sim uma série de jogos. Temos Black Souls 2 e o jogo da Chapeuzinho Vermelho que eu mencionei. Rain mandou R$34,22. Absolve calado. Você literalmente acabou com os meus momentos de liberdade na embriaguez do meu cigarro, maldito. Eu acho legal que vocês real, tipo, me dão dinheiro com uma mão e um tapa com a outra, tá ligado? É interessante. Tá, foi provado por A mais B que é Jorge com nuances. Se é com nuances, não é tão Jorge. O problema do Jorge é tipo... Trench Crusade. Trench Crusade é muito Jorge porque não há nuance. A explicação serve simplesmente a um nível de superfície, mas aí é que tá. Eu não vou defender esse jogo porque o real ainda não joguei. Não tendo jogado ainda, eu não tenho como dizer se ele é bom ou não. Mas me deixou curioso o suficiente para tentar procurar. Anteriormente para aparecer aqui no canal. Então, se Mas, por exemplo, me disseram que Fear and Hunger era pura putaria e puro horror por horror. Era coisa meio foda-se. Quando eu joguei, eu não vi isso. Diferentemente de, por exemplo, um jogo que me falaram que era muito bom. E aí, quando eu fui jogar, e era só sacanagem por sacanagem. A ponto de eu ter simplesmente excluído o jogo da minha conta. você gostou desse vídeo, deixe seu comentário. Comenta o que você achou sobre as opiniões e os temas até mesmo polêmicos que esse jogo... Mas eu vou ser sincero. O Abismo, ele não defendeu o jogo. Ele apresentou o jogo. Ele explicou que tem nuances. Ele disse que tem nuances, mas ele não explicou quais nuances eram. Ele disse que faz sentido, mas ele não disse os temas do jogo. Ele não disse o tom, ele disse o tom. Ele não disse o tema, ele não disse a abordagem, ele não disse por que essas opções são dadas. Ele simplesmente apresentou o jogo. Se não fosse metade do chat falando que o jogo é bom, eu provavelmente não compraria o jogo. E eu provavelmente não compre. Eu talvez, tipo, baixe pirata, jogue por 2 horas... E aí, se eu achar bom, eu compro. O jogo traz e compartilha com um amigo. O jogo não é difícil de encontrar para você jogar, então boa sorte com isso e se divirta. Eu sou o Abismado do Contos do Abismo e esta é a minha recomendação de hoje. Espero que tenha gostado e falou! Lembrando aqui, Eric, depois do dia 5 você vai ficar com R$30 no meu Game Pass, por isso espero mais Guerras Púnicas, senão vou na sua casa. Vai ter mais Guerra Púnica, pode ficar tranquilo. A retórica do moço é muito boa. A oratória do moço é exemplar. Eu confesso que eu não senti ele vendendo tão bem assim o peixe do jogo.